E aí, beleza? Depois de pegarem as garotas, os Fogolumes levaram Vi e Caitlyn como prisioneiras e enquanto elas conversam, eles levam Vi para outra sala, onde um dos Fogolumes tira a máscara e revela que ele era o pequeno Echo. Ele exige saber se ela está trabalhando para Silco e a enfrenta. Eles discutem, mas logo Vi surpreende Echo ao abraçá-lo e ele a abraça de volta chorando. Em outro lugar, Victor conta a seu amigo sobre o problema com o núcleo Rex. Tudo murcha ou apodrece. O homem diz que talvez o problema seja que não é da nossa natureza mudar. Então, ele levanta um frasco de cintila como solução para o problema de Victor, e apesar de poder ser desprezado, ele aceita. Enquanto isso, Mel encontra Jace desabafando suas frustrações. Ele se odeia por trair Heimerdinger, quer salvar Victor e não tem ideia de onde estão Caitlyn ou Victor, mas ela diz que ele finalmente pode levar o Hextech a todos, tranquilizando-o antes de partir. Em Zaun, Sevika conta a Silco sobre o aumento da proteção dos guardas nas pontes e da possível traição de Marcos. Além disso, Silco segue esperando a volta de Jinx, mas Sevika o garante que quando ela estiver pronta, ela vai voltar. Ela, por outro lado, está no seu esconderijo, sendo atormentada pelas vozes em sua cabeça, a culpando por Vi ter sumido e a fazendo lembrar de Caitlyn. Nos Fogolumes, Echo mostra o lugar para Vi. Ele explica que, após a morte de Vander, Silco espalhou cintila pelas vielas. Todos ali eram viciados ou vítimas, então construíram um novo lar. Vi acredita que ainda consegue recuperar Powder, então Echo lhe mostra um mural de todos os que perderam, por defensores ou por Silco, garantindo a ela que Jinx está com Silco porque quer. Em Piltover, o caos por causa da guarda nas pontes só aumenta, e Jace encontra Victor ali, criticando-o por ir atrás de alguém da subferia para ajudar, esquecendo-se de que ele era de lá. Os vários líderes da subferia se reúnem e acusam Silco de falta de ação. Silco responde liberando ar poluído na sala, o que costumavam respirar antes de Silco dar um gosto do lado alto para eles. Ele dá a cada um uma máscara de gás, mas Finn tenta resistir até acabar no chão. Quando Silco volta ao seu escritório, Jinx o visita e exige saber por que ele escondeu dela que Vi estava de volta. Ele alega que fez isso para protegê-la e que precisa que ela termine a arma com a gema. Nos Fogolumes, Echo liberta Caitlyn, mas eles rapidamente discutem sobre os defensores. Caitlyn os defende, dizendo que eles acham que os Fogolumes trabalham para Silco, mas Echo explica que quem faz isso são os defensores. Durante a discussão, Echo mostra a gema e Caitlyn a pede de volta. Ela explica que é uma pedra preciosa e que com ela alguém poderia construir armas Hextech. Então eles decidem ficar com ela para tentar derrotar Silco, mas Caitlyn implora a Echo para deixá-la ajudar. Então ela dá a ideia de que eles podem levar a pedra até Jace e obter sua ajuda. E após dar suas condições, ele concorda. Enquanto isso, Jace e Victor falam com Mel sobre a arma que Marcos entregou. Mel insiste que Piltover precisa construir armas Hextech como proteção antes que a subferia descubra como usar as pedras. Victor é contra a ideia de Mel, mas Jace fica incerto, considerando a opção. Mais tarde, Victor desenha runas espalhadas por seu corpo e se injeta com cintila, começando o processo com seu núcleo Rex. Na ponte para Piltover, Vi decide não acompanhar os dois, pois precisa ir atrás de Powder, mesmo que Echo diga que não tem volta. Eles se despedem com um abraço e Vi agradece a Caitlyn, sendo observadas de longe por Jinx, que mais uma vez é atormentada pelas vozes. Depois que ela se vai, Caitlyn e Echo se deparam com Marcos e seus homens, e Caitlyn diz a Marcos que eles têm provas da corrupção de Silco. Depois de ver a gema, Marcos atira em Echo e se vira para atirar em Caitlyn, fazendo Vi voltar correndo. Mas Jinx, ainda observando, manda uma onda de insetos que eram, na verdade, seus explosivos disfarçados. Echo sobrevive ao tiro graças a um colete e Caitlyn fica ferida. Mas Marcos, no entanto, é morto pela explosão. Vi ajuda Caitlyn a se levantar e a visão das duas juntas
enlouquece Jinx, que atira nelas, mas Echo a ataca, permitindo que Vi e Caitlyn fujam com a gema. Brigando como faziam de brincadeira nos velhos tempos, Echo quase derrota Jinx, até que olha para seu rosto e lembra da garota de quem era amigo. Enquanto isso, Jinx solta uma bomba e ela explode. Anos antes, Mel é testada por sua mãe para seu potencial como líder. Uma jovem é trazida diante dela e sua mãe pergunta o que devem fazer. Então Mel manda deixarem ela viva e a mandarem para longe, sugerindo que deveriam mostrar misericórdia e deixá-la viver. Porém, sua mãe discorda e corta a cabeça da menina na frente de sua filha, fazendo com que Mel acorde assustada. Na ponte, Silco encontra uma Jinx inconsciente com a pedra preciosa na mão. E ao mesmo tempo, Caitlyn e Vi checam onde a gema estava e veem que está vazio. Mais tarde, Jace e Mel estão na ponte observando a carnificina. Mel fica furiosa e Jace abalado, vomitando ao ver Marcus e os outros corpos. Enquanto isso, Caitlyn leva Vi para sua casa, mas logo são descobertas e sua mãe a chama para uma conversa a sós. Lá, Caitlyn conta aos pais sobre a corrupção que descobriu e, a seu pedido, sua mãe concorda em organizar uma audiência com o conselho. Em outro lugar, Silco leva Jinx ao mesmo homem que Victor visitou. Com seus ferimentos graves, o cintila dele é sua única esperança de sobrevivência, mas ao invés de injetar em Jinx, ele derruba Silco. No bar, Finn se senta com Sevika. Ele diz que Zaun está um puro caos e que Silco está distraído por seu amor por Jinx, enquanto Sevika tem que resolver tudo. Então ele deixa claro que ela não é a única insatisfeita com Silco. Em Piltover, a mãe de Mel chega 10 anos após banir sua filha de Noxus por ser muito gentil. Então ela conta que o irmão dela foi morto por alguém que ele prejudicou e que a guerra está chegando a Piltover porque as coisas foram deixadas de lado na subferia. Ela está lá para guiar Mel e aconselha que precisam usar a Hextech de Jace para desenvolver armas. Na casa de Caitlyn, ela conta a Vi que vão apresentar o caso ao conselho. Vi conta a ela sobre sua relação com Powder e sobre sua culpa por tê-la abandonado. Então Caitlyn conforta Vi. Na subferia, Powder passa pela tortura antes de ser salva, alucinando com Vi e Caitlyn. Enquanto isso, Heimerdinger cabisbaixo vaga pelas ruas para ver o estado em que a cidade está e tentar ajudar, mas não tem sucesso. Então, antes de ir embora, encontra Echo vivo, mas ferido, e decide ajudá-lo. Jace se encontra com a senhora Medarda, mãe de Mel, e ela aconselha que, a menos que ele leve a ameaça da subferia a sério, desenvolvendo as armas, ele provavelmente acabará morto. Abalado, ele fala na reunião do conselho, insistindo que precisam agir. Então, Caitlyn e Vi chegam para apresentar seu caso. Caitlyn explica que lá embaixo as pessoas estão famintas, doentes e devastadas pelo cintila, e elas vivem com medo de Silco. Jace pergunta o que Silco quer e ela responde que ele quer que se tornem uma nação independente. Jace insiste em usar Hextech para recuperar a gema à força, mas Mel discorda, dizendo que devem tentar a diplomacia primeiro. Vi fica indignada por quererem uma negociação, pois Silco odeia o conselho e o que eles representam. Eles chamam os guardas para ela, mas ela sai sozinha. Caitlyn a segue e Vi diz que tentaram, mas não funciona, pois são como água e óleo. Caitlyn a questiona sobre as duas, mas Vi diz para esquecê-la, pois também são como água e óleo. Em outro lugar, Victor testa os limites de seu corpo aprimorado com Hextech e cintila juntos. Ele larga sua bengala e pela primeira vez corre. Então ele volta ao núcleo Hex para continuar seu trabalho. No corredor, a senhorita Young caminha até o laboratório e se prepara para mostrar a Victor um trabalho que ela está ansiosa para compartilhar. Mas quando ela encontra Victor sendo puxado para o núcleo. Ela tenta ajudá-lo e Victor vê a senhorita Young se vaporizar. Depois que a reação diminui, ele chama por ela, mas ela se foi, deixando apenas cinzas para trás. E o núcleo diferente pulsa. Enquanto isso, Vi visita Jace e insiste que façam algo sobre Silco sem envolver o conselho. Vi encontra as manoplas que Jace havia criado e se lembra das luvas de Vender assim que as coloca. Então ela diz para ele que a operação de Silco depende de cintila. Então eles devem tirar a cintila dele. Na fábrica, eles atacam com a ajuda de alguns defensores. Eles acabam sendo atacados de volta e alguns até morrem, mas com a ajuda do Hextech e das armas que Jace havia criado, Jace e Vi levam
a melhor contra eles. No entanto, Jace volta a si quando vê que matou um menino. Então ele olha para cima e vê um exército de trabalhadores infantis mantidos sob a mira de armas por seus defensores. Em casa, depois de seu banho, Caitlyn sai do chuveiro e encontra um desenho familiar deixado por Jinx. Na fábrica de Cintila, Jace decide ir para casa, pois ele não pode fazer parte disso. Vi insiste que ele sempre fez parte disso, mas essa é a primeira vez que ele vê de perto. Ele continua firme e ela decide continuar, mas não devolve as manoplas para ele. Então Jace vai embora e ela fica para continuar a luta sozinha. Mais tarde, Sevika e os outros líderes estão furiosos com o que houve na fábrica e frustrados com Silco por ignorar Jinx, que causou isso ao provocar Piltover. Victor encontra o estudo de Skye e o lê. Então ele tenta destruir o núcleo Hex, mas não consegue. Porém, o núcleo pulsa e solta faíscas, nocauteando Victor. Em Piltover, Mel confronta sua mãe para ficar longe de Jace e exige que sua mãe vá embora. Então sua mãe diz que quem matou o irmão dela não está satisfeito e que tem mais recursos que eles, e que ela veio a Piltover para acelerar a guerra e forçar a cidade a criar armamentos Hextech. Então ela completa que se Mel deixar a guerra acontecer, poderá voltar para casa. Mais tarde, Victor derrama as cinzas de Skye, depois se prepara para pular, mas Jace aparece. Eles conversam e Victor pede a Jace para destruir o núcleo Hex, pois ele não consegue. Então eles entendem que falharam em fazer o bem. Na subferia, Sevika e Finn visitam Silco. Finn acredita que vieram para matar Silco, mas não percebe que Sevika ainda é leal e mata Finn. Depois Silco olha para um bilhete de Jace pedindo um encontro, e lá Silco entrega sua lista de exigências, incluindo soberania para a nação de Zaun. Jace concorda, mas em troca Silco terá que entregar Jinx para pagar por seus crimes. Depois do encontro, Silco visita uma estátua de seu velho amigo Vander e conta a ele sobre a troca que foi forçado a considerar. Atrás da estátua, Jinx escuta e fica furiosa. Em outro lugar, com a ajuda de Heimerdinger, Echo volta para casa com os fogolumes e Heimerdinger fica encantado com o lugar e com o povo dali. Enquanto isso, Vi volta ao antigo bar de seu pai para enfrentar Sevika novamente, desta vez armada com as luvas de Jace. E então elas lutam e destroem todo o bar. Ela quase é derrotada até que uma visão de seu pai a lembra de que Powder ainda precisa dela. Então ela se levanta e luta até tirar o braço dela e derrotar Sevika. E enquanto se levanta, Jinx a parabeniza e a nocauteia na mesma hora. Na reunião do conselho, Jace diz aos outros líderes que eles não estão prontos para governar a subferia. Então é hora de conceder soberania em troca de paz com Silco, e o conselho fica indignado com a proposta. Vi acorda amarrada a uma cadeira, ouvindo Jinx mutada pelo Cintila divagando. Vi se desculpa por abandoná-la, mas isso não é suficiente. Jinx leva Vi a uma mesa de jantar, onde Silco e a lembrança de Milo e Clegor estão presentes, até que ela traz Caitlyn para a mesa também. Ela dá uma arma a Vi e aponta para duas cadeiras, uma de Powder e a outra de Jinx, e tudo o que ela tem que fazer é matar Caitlyn. Então Powder vai voltar. Vi recusa e implora para que elas sumam juntas, mas Silco assegura a Jinx que vai estar mentindo e vai abandoná-la quando perceber que o que resta é Jinx. Silco promete que nunca vai abandoná-la e que ele vai recusar a oferta. Caitlyn se liberta e aponta uma arma para Jinx, e Vi implora para que ela não atire. Jinx abaixa sua arma e faz sua melhor imitação de Powder, fazendo Caitlyn hesitar. Então o Cintila aparece nos olhos de Jinx e ela ataca Caitlyn. Vi e Silco imploram para Powder ou Jinx ouvirem e ela entra em uma ilusão, discutindo com seus demônios. Então ela dispara sua metralhadora, matando Silco. Com seu último suspiro, Silco promete que nunca teria entregado ela e a lembra que ela é perfeita. Ela se senta na cadeira de Jinx e diz a Vi que esperava ser amada mesmo diferente, mas Vi também mudou. Então ela pega a gema e a usa em sua arma, apontando-a para Piltover e dispara. Na reunião do conselho, Mel vota a favor da proposta de paz de Jace e os outros se juntam a ela. Enquanto isso, do lado de fora, o canhão Hextech de Jinx voa em direção ao prédio. Terminando assim a primeira temporada de Arcane, série animada da Netflix, inspirada no universo de League of Legends e que em breve vai voltar com a segunda temporada. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na próxima ilusão da Jinx. Valeu, é nóis!
Fui.